Hoje nós vamos ler Gênesis 30, 31 e 32, Salmos 11. Capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também posso formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Assé. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dei-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim marido? Vai tomar também as minhas mandrágoras, que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca de mandrágoras, trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. E naquela noite, ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou, e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo, e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dei-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique, por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você, e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos meus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se tiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os pôs aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano,
e neles fez listras brancas, destacando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, e separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Capítulo 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha, e junto toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma como antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo, onde estavam seus rebanhos, e lhes disse: Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó, eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e de harpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas nem ameaças. Agora,
Se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, porque roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo que está comigo qualquer coisa que lhe pertence, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertence? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pediu contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada, ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunha entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão chamou Jegar Saaduta, e Jacó o chamou Jaleede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje, por isso foi chamado de Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Capítulo 32. Jacó também seguiu seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso, deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele,
bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de se passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob cuidado de um servo e lhes disse: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o seu senhor, para o meu senhor Esaú. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Salmos 11. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Amém. Poderosa, poderosa palavra de hoje. Pam, obrigada pela leitura maravilhosa. Queridos, nós chegamos aqui num ápice da vida de Jacó, que é definitivamente a virada, né?
A virada do destino dele foi a chave dessa virada. E nós vemos aqui que quando ele passa por Peniel, né, que é esse vale que recebe o nome, né, a face de Deus, a gente vê que ele finalmente, ele entende, né, ele consegue compreender ali o que Deus estava fazendo e a forma como ele se permite ser tratado pelo Senhor, né? A gente vê que ele teve que passar por Peniel e ele precisou lutar pela bênção dele. E quando ele experimenta esse arrependimento, ele também vai experimentar a restituição da paz dele e a mudança do nome dele, que implica diretamente no seu caráter, na sua essência. Jacó, o nome Jacó em hebraico, na sua tradução original, né, quer dizer suplantador, né, ou aquele que agarra o calcanhar. E ele nasceu assim, né, segurando o calcanharzinho de Esaú, né, então, ou suplantador, ou aquele que agarra o calcanhar. E na mudança de nome dele, em Peniel, ele recebe um novo nome que quer dizer aquele que lutou com Deus, né? Ele se torna ali um príncipe com Deus. Mas nesse momento aqui, é extremamente importante a gente entender que ele luta pela bênção dele. O grande problema é quando nós deixamos o eterno nas nossas menores dificuldades. Quando ele toca na nossa coxa, né? Como que a gente se posiciona? A gente deixa ele ou a gente faz como Jacó, que não o deixou? Ele recebeu ali, nesse momento, um novo nome, uma nova identidade, tudo novo. Na sua vida hoje, qual a reflexão que você faz? Você está lutando? A gente vê, hoje em dia, uma geração que não se santifica, que não luta, que não preserva, que não se dedica, que não se esforça. Uma geração mimada. A gente vê aqui que esse ponto da história de Jacó foi a virada do destino dele. Porque quando o Eterno toca na coxa dele, ali, ele decide lutar e perseverar e não deixar o Senhor. Ele realmente ele está disposto ali naquele momento a se deixar ser tratado em todos os níveis. Se ele não responder, ele segurava mais forte. Por quê? Ele não quer que você solte. Ele não quer que você solte. Se está difícil na tribulação, o que você ouve na sua mente? Para de orar, para de buscar. Não precisa fazer um maná hoje, não. Né? Ou então faz mais tarde, aí quando você vê, vai passando o dia, você não consegue fazer. Ah, deixa para lá, outro dia você retoma. Né? Por quê? Por causa das tribulações, por causa do fogo, por causa das circunstâncias, das coisas que acontecem. A verdade é que Deus não quer que você desista. Deus, ele quer um povo que se apegue a ele em todas as circunstâncias. A gente vê que naquele momento em que ele estava se preparando para encontrar com Esaú, é algo muito rico e fino em detalhes. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o que ele estava fazendo, como ele prepara esse encontro com Esaú. Ele estava literalmente devolvendo as bênçãos que ele tinha roubado, que ele tinha erroneamente tirado de Esaú. Ele separa uma enorme doação de ovelhas, de gado, de rebanhos, e isso está representando o quê? Lembra lá na bênção? O orvalho do céu e a riqueza da terra. Essa era a bênção de Esaú. Ou seja, ele está pegando ali as ovelhas, o gado, aquela enorme ali doação de rebanhos que ele estava dando, e estava representando o quê? A riqueza. Então, ele estava devolvendo a riqueza, que era a bênção de Esaú, que ele tomou para si. Então, a gente vê que a bênção de Esaú era riqueza e poder, certo? Essa era a bênção, a porção que Isaac tinha separado para Esaú. Então, ele separa os rebanhos para devolver para ele,
E aí ele vem, né? A gente vai ver a partir de amanhã, na porção de amanhã, ele se curva, ele vai se curvar 7 vezes antes de chegar ali perto de Esaú. 7 vezes ele se ajoelha. Quando ele olha para Esaú, ele vai caminhando, ele se ajoelha 7 vezes. Aqui é a parte da bênção que fala assim, ó, que os filhos de sua mãe se curvem a você. Isso é o poder. Olha só que tremendo. Ele tinha plena noção, aqui foi o entendimento dele. Ele entendeu o que ele tinha feito. E ele está agindo de uma forma aqui, num arrependimento, que não é apenas remorso. Porque o arrependimento, ele te conduz a uma nova conduta, a uma nova mentalidade e a um novo proceder. Então, aqui, de fato, ele está o quê? Querendo restituir Esaú daquilo que ele tinha tomado. Ele está querendo devolver a bênção que ele tinha roubado. Então, nesse momento aqui, gente, isso é algo extremamente poderoso, porque ele estava pronto. Nesse processo da vida dele, que ele ficou ali 22 anos afastado, né? A gente viu ali como Deus tratou ele, né? A forma como ele foi enganado, a forma como ele colheu aquilo que ele plantou, a forma como Labão mudou várias vezes o salário dele. Ele se permitiu ser tratado nesse processo, né? Então, a gente vê que tanto Rebeca como Jacó, eles cometeram um erro, né? A gente viu que Rebeca falou que a maldição, né, caia sobre mim, a gente vê que ela morre, né? E Jacó passa por todo um processo de tratamento. Só que aqui a gente vê que ele erra, mas ele reconhece o seu erro. E essa é a grande marca de Jacó. Na verdade, essa é a marca da grandeza de Jacó. O quê? O reconhecimento, o arrependimento e a forma como ele se move a partir desse entendimento. A humildade dele, né? Como ele realmente ele quer agir de uma forma sincera, porque a estratégia dele na humildade, né? Diante de Esaú, que era um homem muito violento, e ele teme até mesmo perder a vida dos seus filhos, das suas esposas, né? Mas ele usa da humildade como estratégia e de como uma forma sincera em querer ali se reconciliar com seu irmão, né? Então, é algo aqui muito poderoso, só que antes dele ter esse encontro, antes dele ter esse momento de arrependimento, ele teve que lutar com o anjo primeiro. Ele teve que passar primeiro pelo Vale de Pinel. Ele teve que lutar com Deus. E é isso, queridos, que nós precisamos entender na nossa jornada. É isso que a gente precisa entender na nossa caminhada. Quando o Eterno tocar na nossa coxa, como que nós vamos agir diante dele? Como que nós vamos nos posicionar? Nós vamos largar? Nós vamos recuar? Nós vamos nos rebelar? Ou nós vamos desejar, né, ser tratado, segurar? Se não responder, a gente segura mais forte. Né? Se tiver doendo, a gente permanece, a gente está ali firme, pronto a ser tratado. Porque a grande verdade é que a grandeza de um homem, de uma mulher, não está em nunca cair, em nunca errar, mas a forma como você levanta, a forma como você se posiciona após um erro, após uma queda. Se você permite que realmente Deus te transforme, te refine, porque a nossa jornada espiritual não é definida pelos nossos erros, mas pela nossa disposição em permitir que Deus transforme a nossa vida, nos refine, literalmente. Então, o verdadeiro arrependimento, ele não é remorso, mas é uma transformação profunda, que nos aproxima do coração de Deus. Quando a gente abraça esse processo, queridos, cada erro nosso se torna um degrau para o nosso crescimento. Cada desafio que aparece na nossa frente se torna uma oportunidade de refinamento. Então, a gente vê que nesse processo
entre a humanidade imperfeita e a graça perfeita de Deus, a gente vai descobrindo a nossa verdadeira identidade e propósito. É nesse caminho de contínua redenção, né, rendição ao Senhor e transformação que a gente vai refletindo a nossa verdadeira essência. A gente vai refletindo a imagem de Yeshua em nós, nos tornando como um faróis no mundo, assim como foi Jacó, se transformou de um suplantador, um enganador, se transformou em um príncipe com Deus. Então, é realmente um ensino muito poderoso. A gente precisa entender que não é punição, não se trata de punição, mas se trata de aperfeiçoamento. Em Malaquias 3:3 vai dizer assim, ó, ele se assentará como refinador e purificador de prata. É no processo, no seu processo de refinamento, que ele remove as impurezas e ele fortalece o seu caráter. E essa é a grandeza de Jacó. Em hebraico, techuvá, que é arrependimento na nossa tradução, significa retorno. Retorno. Isso traz o quê? Uma mudança de direção, uma mudança de rota. Novamente frisando, não é remorso, não tem nada a ver com remorso, mas tem a ver com o posicionamento, de você mudar a direção, de você mudar a rota, de você permitir uma metanoia na sua mente, uma transformação na mente. Isso está ligado diretamente ao seu comportamento. Se houve arrependimento, o seu comportamento precisa mudar. Você precisa transparecer realmente, de fato, com ações, com atitudes, a sua mudança da mente. Amém, queridos? É muito tremendo. Tem bastante coisa ainda que a gente poderia abordar, mas a gente vai liberando aí a cada dose, a cada encontro, o Pai vai liberando sobre nós a sabedoria da sua palavra que nos refina, que nos transforma a cada manhã. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente nesse dia, e amanhã estaremos aqui firmes e fortes para a honra e glória do nome do Eterno. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom, shalom.